Os Estados Unidos detectaram ontem à noite uma movimentação que pode significar que o Irã está se preparando para retaliar a América do Norte na região do Oriente Médio, principalmente as bases americanas que estão no Iraque e na Síria. Vamos falar sobre isso. Inclusive, teve um ataque a uma igreja cristã em Damasco. Está aí inserido no contexto, tá? Enquanto o mundo está de olhos postos no Irã, aqui no Brasil, claro, o Itamaraty declarou que condena o ataque dos Estados Unidos às bases nucleares do Irã e disse até que está muito preocupado com as vidas de civis. Vamos falar sobre isso porque já passou de todos os limites a picardia e a hipocrisia do governo brasileiro ao tratar com essas questões. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap ajudam pra caramba o canal nesse período tenebroso aqui de perseguição e shadowban. Se você é novo por aqui, dá uma chance pra gente, se inscreva no canal e ative o sininho. E se você já é de casa, dá uma revisada em tudo aí. Vamos pra pauta. Ontem eu prometi a vocês que faria uma matéria exclusiva a respeito da igreja cristã que foi atacada lá em Damasco, na Síria, mas o assunto é muito pesado e como a gente está lidando com o Shadowban dos infernos, aqui eu sugiro que vocês me sigam lá no X, @ValériaBernardo, vamos ver, né? Porque lá a gente consegue falar com bastante liberdade em comparação ao que acontece aqui nesta plataforma. Bem, a pauta de hoje é Brasil atacando, né, condenando os Estados Unidos numa hipocrisia monstra, porque o que o PT vende para todo mundo? O que eles são contra as armas? Tanto que ele te desarmou, este partido te desarmou, então eles são contra as armas, menos se as armas forem do Irã, obviamente, né? Então, a gente vai falar sobre isso e vamos falar também sobre essas movimentações que os Estados Unidos detectaram ontem à noite. E o alerta é vermelho em todas as bases americanas da região, tá? Vamos começar falando exatamente sobre essa detecção que os Estados Unidos fizeram ontem. Planos de retaliação do Irã contra os Estados Unidos foram revelados. Várias bases são alvos em meio à ameaça do regime de Trump, né? Os supostos planos de Irã de retaliar contra os Estados Unidos foram revelados ontem. Por quem? Pelo The New York Times, que citou uma autoridade que relatou que equipes militares e de inteligência americanas detectaram sinais de que militantes apoiados pelo Irã, porque esse país do turbante nunca ele vai, né, em front-off. Ele não enfrenta, ele não vai lá. Ele coloca Hamas, ele coloca Hezbollah, ele coloca outros grupos e assim parece que está se repetindo no caso de uma retaliação às bases militares americanas ali na região. Parece que esses grupos estão se preparando para dar um revide aos Estados Unidos. São bases militares na região, mas principalmente no Iraque e possivelmente na Síria. Muito antes, ontem do dia terminar, a gente ficou sabendo que teve, né, aquela investida contra uma igreja cristã em Damasco. Foram muitos finalizados, né, muitas vítimas fatais e vários feridos, inclusive mulheres e crianças. O que eles estavam fazendo? Eles estavam atacando alguém? Não. Eles estavam na igreja, buscando a Deus. Pois é. Nem a Casa Branca, nem o Irã reagiram à reportagem, tá? O New York Times acrescenta ainda que os grupos se mantiveram firmes e as autoridades iraquianas estão trabalhando duro para dissuadir as milícias de agirem. Eu acredito nisso? Não acredito. Deixa aí nos comentários para mim se você acredita. Os Estados Unidos mantêm uma presença significativa na base aérea Ain al-Assad, na província de Anbar, no oeste do Iraque, apoiando as forças de segurança iraquianas e contribuindo para a missão da OTAN, de acordo com a Casa Branca. A base foi alvo, né, de investidas de armamentos iranianos em janeiro de 2020, quando o Donald Trump finalizou o Qassem Soleimani. Lembram? Pois é, então eles receberam ali um ataque fortuito. Ela está localizada na região semi-autônoma no Kurdistão do Iraque. A base aérea Erbil serve como um centro importante das Forças Armadas dos Estados Unidos e da coalizão, facilitando exercícios de treinamento, exercícios de combate, compartilhamento de inteligência e suporte logístico
para operações no norte do Iraque para impedir que o Irã, como o país lá dos turbantes, fortaleçam esses grupos, essas milícias e que tomem ali a região. Eu vou mostrar um mapa já já, vocês vão entender como é tenso o negócio. E o país do turbante, ele pode lá causar muitos problemas ao mundo, só que não será uma tarefa fácil. A gente está falando agora da ameaça do povo lá do turbante de fechar o Estreito de Hormuz. Inclusive, o parlamento aprovou a medida preventivamente, né? Depois que os Estados Unidos lançaram seus artefatos destruidores de bunkers em 3 instalações nucleares do Irã, o país respondeu aprovando o fechamento da rota marítima mundial crítica. Claro que Marco Rubio, ele respondeu à altura a respeito dessa suposta tentativa de fechamento do Estreito de Hormuz. Vocês vão entender a importância já já. Eles estão tentando fechar o Estreito de Hormuz para interromper o transporte de petróleo no mundo inteiro. Bem, eu incentivo o governo chinês a entrar em contato com eles sobre isso, porque eles dependem fortemente do Estreito de Hormuz para o seu suprimento de petróleo. Se eles tentarem fechar o estreito, será mais um erro terrível. Seria um suicídio econômico para eles e nós temos opções para lidar com isso. Outros países também deveriam prestar atenção nisso. Isso prejudicaria muito mais as economias de outros países do que a nossa. Seria, na minha opinião, uma escalada massiva que exigiria uma resposta, não só da nossa parte, mas também de outros. Então veja, eles vão dizer o que precisam dizer. Essas são coisas que fazem parte da política interna deles e tudo mais. Mas no fim das contas, vamos julgá-los pelas ações que tomarem daqui em diante. Nossos objetivos. Atingimos esses 3 objetivos com força decisiva. Esse era o propósito da missão, e foi o que alcançamos. O que acontecer a seguir vai depender das escolhas que eles fizerem. Se quiserem negociar, estamos prontos para negociar. Se quiserem bancar os espertos e tomar atitudes perigosas, temos respostas disponíveis, e elas são devastadoras. Então, Marco Rubio foi para cima. E Marco Rubio citou a China e outros países. Vocês vão entender melhor. O que acontece, gente? Cerca de 40% do petróleo que abastece o mundo passa ali pelo Estreito de Hormuz. E ali está pertinho da China. Está mais longe dos Estados Unidos. Então, sim, os Estados Unidos podem ter problemas? Podem ter problemas, mas o problema da China será maior que tudo, porque olha aqui, vou mostrar para vocês no mapa. O Estreito de Hormuz é exatamente essa curvinha aqui. Então você tem o Golfo de Omã, aqui o Golfo Pérsico, aqui está o Irã, né, toda a sua orla aqui marítima, só que não é só o Irã que produz combustível. O Iraque produz combustível que escoa por aqui. O Kuwait também, aí temos o Bahrein, temos aqui também o Catar, Emirados Árabes Unidos, temos Omã. Então, veja, vários países aqui, na parte de baixo da sua tela, produzem combustível, produzem petróleo e escoam suas produções aqui pelo Golfo Pérsico, passam aqui pelo Estreito de Hormuz, embocam no Golfo de Omã para saírem aqui. Olha, vou diminuir aqui, A China está aqui do lado. Olha, eles passam por aqui, vêm aqui, dá uma voltinha aqui e chega na China. Então, a China será a mais prejudicada. Já para chegar nos Estados Unidos, tem que dar uma senhora volta. Olha aqui onde os Estados Unidos estão. Tá vendo aqui? Então, é muito distante. Tudo bem, eles podem fazer o caminho por cá, mas também é muito distante. Então, o que os Estados Unidos disseram? Fofinhos, nós temos outras oportunidades, nós temos outras saídas. Agora, China está arriscada a não receber nada e você, o povo do turbante lá, está arriscado a empacar a produção de petróleo do Iraque, do Kuwait, do Catar, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes e de Omã. Será que o povo do turbante está realmente disposto a pagar esse preço? Bom, os Estados Unidos diz que vão retalhar com força. E o presidente Trump, já é a segunda postagem que ele fala em queda do regime. Eu já acho que demorou demais, tá? No momento que aconteceram as investidas contra os centros nucleares, era para acontecer concomitantemente com a chamada do príncipe Reza Pahlavi, uma comoção ali nacional. Se bem que lá eles estão sem internet. Eu ainda não soube se o Elon Musk
voltou, já começou já liberou os sinais lá da Starlink, porque o Elon Musk disse que faria isso. Mas se está acontecendo também uma comoção nacional, a gente não está sabendo. Pode ser? Pode ser sim. E o que acontece? O Donald Trump falou 2 vezes em queda do regime dos ayatolás lá. Abro aspas para ele no segundo comentário. Ele diz que não é politicamente correto usar o termo mudança de regime, mas, na opinião dele, se o atual regime do povo lá do turbante não é capaz de tornar o país grande novamente, por que não haveria uma mudança? Por quê? E aí ele até falou, né? Ele instaurou lá a popularidade do MAGA e a essa operação ele chama de MIGA, Make Iran Great Again. Gostei muito, estou nessa vibe. Eu só queria falar com o Donald Trump o seguinte, depois do povo do turbante lá, que a gente derrubar o regime, a gente já pode falar de Cuba e Venezuela? Não, só para saber só, pelo amor de Deus, é só para saber, vamos em frente. Bem, como é que está a situação geopolítica a respeito das investidas dos Estados Unidos contra os centros nucleares lá do povo do turbante? Reino Unido e França praticamente as 2 nações assim mais importantes ali da Europa, eles estão apoiando os Estados Unidos. Ambos afirmaram que o povo do turbante não deve jamais ter uma ferramenta nuclear e nem deve retalhar, abro aspas. Já falamos a eles para não retalhar, para optar pela diplomacia. Quem falou isso foi o embaixador francês. Ele disse também que já falou com a Arábia Saudita e com o Catar. Lembra que eu apontei aqui para vocês? Ó, se fechar o Estreito de Hormuz, vai prejudicar a produção da Arábia Saudita e do Catar. E aí ele está dizendo aqui, ó, eu já falei inclusive com eles dois que estamos envolvidos com o impedimento do aumento da violência, né, que pode representar um risco não só para Israel, como para toda a comunidade internacional. E ele ainda releva dizendo que não houve atividade de radiação no local. Houve sim, mas foi bem pequeno, não que a gente tenha que se preocupar, nem ninguém lá do país, tá? Enquanto isso, aqui no Brasil, como é que foi o negócio? O Itamaraty veio a público e disse que ele está recriminando a ação dos Estados Unidos. Eu vou ler parte para vocês. O governo brasileiro expressa grave preocupação com a escalada militar no Oriente Médio e condena com veemência neste contexto da preocupação da escalada da violência, os ataques militares, tanto do povo de Deus e mais recentemente dos Estados Unidos, contra instalações nucleares lá no país do povo do turbante, em violação da soberania lá do país do povo do turbante e do direito internacional. O Hamas invadir o território de Israel e fazer o que eles fizeram no 7 de outubro não é nada. Só é alguma coisa quando é contra eles. Olha, gente, tem que ter paciência e estômago, tá? Qualquer ataque armado a instalações nucleares representa flagrante transgressão à Carta das Nações Unidas e de normas da Agência Internacional de Energia Atômica. Ações armadas contra essas instalações representam grave ameaça à vida e à saúde de população civil. Eu vou mostrar aqui para vocês. Será que ele está vendo alguma população civil aqui? Porque só um imbecil, idiota, estafermo, estúpido, entendeu? É que vai fazer alguma instalação de enriquecimento nuclear do lado de casa de civis. Não é o caso, né? Não era energia nuclear ali para energia, não era. 90 metros de profundidade não se desenvolve, não se enriquece urânio para energia nuclear. Isso é muito caro, quando pode-se enriquecer para energia nuclear limpa, né? Na superfície. Por que esconder 90 metros abaixo do solo? Seu imbecil. Mas ele pensa que todo mundo acredita, né? Aí vem a passação de pano. O governo brasileiro reitera sua posição histórica em favor do uso exclusivo da energia nuclear para fins pacíficos e rejeita com firmeza qualquer forma de proliferação nuclear. Então você é contra o país do povo do turbante, especialmente em regiões marcadas por instabilidade geopolítica como no Oriente Médio. É exatamente isso que os Estados Unidos fez. Impedir o avanço da proliferação, né? O Brasil também repudia ataques recíprocos contra áreas densamente povoadas.
recado importante para o povo do turbante. Será que o Brasil está largando a mão do povo do turbante em breve? Que nem Macron? Ai, meu Deus, é a terceira festinha mundial? Não estou afim. Não aprovo. Será? Deixa nos comentários o que você acha. Os quais têm provocado crescente número de vítimas e danos a infraestruturas civis, incluindo instalações hospitalares, as quais são especialmente protegidas pelo direito internacional humanitário. Muito bom eles terem citado isso, por quê? Porque quando o povo de Deus atacava os hospitais lá na faixa de Gaza, é porque o povo de Deus tinha detectado túneis e material bélico-militar debaixo do hospital, que o povo lá da faixa de Gaza usava civil como escudo. Não foi o que aconteceu com Israel, com o povo de Deus. Ao reiterar sua exortação e exercício de máxima contenção para todas as partes envolvidas, o Brasil ressalta a urgente necessidade de solução diplomática que interrompa esse ciclo de violência e abra uma oportunidade de negociação de paz. Olha, já abriu já. Cachaça Man, fica tranquilo. Com tudo que os Estados Unidos destruíram nas profundezas lá, daquela base, que eu esqueci o nome agora, que é a principal, a gente ganhou aí pelo menos 20 anos de respiro, a não ser que algum país engraçadinho lá da região resolva ceder a arma nuclear pronta para o país do turbante. As consequências negativas da atual escalada militar podem gerar danos irreversíveis para a paz e estabilidade da região no mundo e para o regime de não proliferação e desarmamento nuclear. Pois é. O país que teve coragem de meter a mão e que tinha tecnologia para tal e força armada treinada para tal, que foi lá e fez isso, você está criticando e condenando, seu idiota. Bem, quem foi também que condenou? Claro, a Rússia. O representante da Rússia disse: os Estados Unidos abriram a caixa de Pandora, ninguém sabe que novas catástrofes e sofrimentos isso trará. Eu duvido que alguém vai meter a mão nessa cumbuca. O embaixador da China, inclusive citado por Marco Rubio, também deu a conotação lá de que está apoiando totalmente o povo do turbante. As ações dos Estados Unidos violaram a soberania lá do país. É um golpe contra o regime de não proliferação nuclear. É um golpe contra o regime de não proliferação nuclear? Como assim? Quer dizer que os Estados Unidos debelaram só ontem 3 grandes centros de enriquecimento nuclear não muito ortodoxos, que se fossem ortodoxos seriam posicionados na superfície. Mas tudo profundo lá, tudo no fundão. E aí, quando os Estados Unidos faz isso, você diz que os Estados Unidos deu um golpe contra a não proliferação nuclear? Eles têm certeza que nós somos tudo idiota mesmo. É incrível. Quem também está contra os Estados Unidos é o assessor de assuntos internos do Brasil, Celso Amorim. Esse eu vou obrigar vocês a ouvirem junto comigo. É um erro, é triste, é um abandono dos fóruns multilaterais. Até mesmo os Estados Unidos no Iraque, ele primeiro levou o Conselho de Segurança. Aí, como não conseguiu, agiu unilateralmente, é condenável. Mas agora não, nem sequer houve a tentativa de obter a autorização do Conselho de Segurança para essas ações. Pois é, chanceler. Outra ordem, acabou a ordem mundial. Acabou a ordem mundial. Acabou na área do comércio, acabou na área da paz e segurança. E a gente tem que se adaptar a essa realidade. Não será fácil. Isso mostra que o Conselho de Segurança é inócuo. Está sendo, infelizmente, porque o Conselho de Segurança é o que... Quando o Conselho de Segurança não fez absolutamente nada contra a finalização em massa que teve em Cuba, ele não tinha essa opinião. Quando o Conselho de Segurança não fez absolutamente nada contra a finalização em massa na Venezuela, prisões ilegais, perseguição de opositores políticos, ele não acionou o Conselho de Segurança. Ele achou que estava tudo bem. Vocês entenderam que revolucionário protege revolucionário? E, na realidade, seus membros permanentes, que a gente tudo, os outros estão ali um pouco de enfeite, ou para fazer uma declaração ou outra, é inócuo. Para a gente concluir. Bem, para finalizar o vídeo, eu só tenho que dizer a vocês que o governo do Brasil, condenando os ataques dos Estados Unidos ao país lá do povo do turbante, o Brasil se uniu oficialmente aos países mais terroristas e mais ditadores do mundo. Se nós, por acaso, avançarmos para uma terceira festinha mundial, será que nossas Forças Armadas têm condições de lutar contra o grandioso, maravilhoso Exército, Marinha e Aeronáutica
da América do Norte? É só uma pergunta, porque afinal de contas é isso que vai acontecer. Se a gente for para uma terceira festinha mundial e o governo do Brasil ainda continuar colocando-nos em prol do país do povo do turbante et caterva, quem será o nosso inimigo? Os Estados Unidos. Eu estou avisando há 10 anos, neste canal e nos outros. O nosso status para com os Estados Unidos é de zona de retaguarda, que não tem nada a ver com ser quintal da América do Norte. Nosso status é de zona de retaguarda, portanto somos muito importantes. Porém, dependendo do governo que tiver no poder aqui, quando sair a terceira festinha mundial, nosso status pode mudar de zona de retaguarda para campo de batalha, porque afinal de contas, travando a batalha aqui no hemisfério sul, se por acaso explodir aquele artefato H nuclear com contaminação de radiação, por causa das correntes marítimas e dos ventos, o hemisfério norte também não é contaminado. Pensem nisso e deixem aí nos comentários para mim. E antes de você ir embora, deixa eu dar um recado seríssimo para você. Se você quer ter uma grande oportunidade de mudar de vida, como eu tive há 10 anos atrás, ganhando dinheiro em dólar, sem precisar falar inglês, sem precisar sair do Brasil, eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo a partir do meu celular, do meu notebook ou do meu computador, ganhando dinheiro pela internet. Você não pode perder a oportunidade de conhecer o método do Daniel Alvarenga, que eu estou falando dele aqui já há 2 meses para você se inteirar melhor do que é possível você fazer na internet para ganhar dinheiro e em dólar. É só você vir no link que eu deixo aqui na descrição e no comentário fixado. Esse link vai levar você direto para o WhatsApp do Daniel Alvarenga e lá você vai ter 3 aulas grátis liberadas para você entender melhor que, além de vir na internet colocar a cara para falar alguma coisa como eu, tem mais 1001 formas de você ganhar dinheiro pela internet sem nem precisar aparecer. Tá bom? Não perde essa oportunidade. Eu mudei a minha vida há 10 anos atrás e acabei com aquela história de ter que levantar de manhã, sair correndo, pegar condução, pegar trânsito, que nem uma maluca. Acabou. Você também pode mudar a sua vida. Link na descrição e no comentário fixado. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento para ajudar a gente a sair do shadowban dessa plataforma irritante. Me ajuda aí, brava gente. Poxa. Nos encontramos nos comentários. E aí, você acha que a festinha mundial tá chegando ou não tá? Conto com você.